Olá, uma boa tarde para você e no programa de hoje você vai acompanhar a importância dos exercícios físicos para o controle do peso, a relação entre a obesidade e a genética, como funciona o bypass intestinal e uma entrevista exclusiva com o médico que criou essa técnica, o depoimento de um paciente que foi submetido a esse procedimento e mais as dicas do cantor Jair Rodrigues e também do nosso quadro O Consultor. Obesidade em Destaque está no ar. Você já ouviu falar no bypass intestinal? É um tipo de cirurgia que permite ao paciente emagrecer comendo à vontade. Saiba mais sobre essa técnica na entrevista com o Dr. José Lazarotto. Nós já fazemos essa cirurgia há mais de 30 anos e realmente é uma coisa diferente, porque nós não mexemos no estômago, porque nós entendemos que o maior prazer da vida é comer. Então, tudo gira em volta de uma mesa. Então, nós fazemos o quê? Nós só fazemos um atalho inteligente do intestino sem mexer no estômago. Isso quer dizer, o senhor não tira nada? Não tira nada de dentro da pessoa? Tudo que ela tem ali dentro continua lá dentro? Continua exatamente igual. Até que para que você possa entender melhor, vamos olhar esse desenho, que é o aparelho digestivo normal. Veja bem, a pessoa come, a comida da boca passa para o esôfago, do esôfago para o estômago, que é esta parte superior aqui. O alimento no estômago faz o bolo alimentar. Deste bolo alimentar ele passa para o intestino delgado, que é esse mais fininho aqui, que é exatamente onde a pessoa engorda. É no intestino delgado que absorve os nutrientes. Por isso que todas as cirurgias que existem no mundo, que operam o estômago, também operam o intestino. Por isso que é o intestino que faz perder peso ou engordar. O estômago só faz o bolo alimentar e o intestino grosso só retira o excesso de líquido para que a pessoa não tenha diarreia. Então veja bem, estômago, que não engorda ninguém, passa para o intestino delgado, que aqui é que engorda, e aqui o grosso, aqui é que vai só eliminar o líquido. Qual é o princípio da cirurgia? É fazer um atalho inteligente na comida, enganando o alimento. De maneira que uma parte do alimento, saindo do estômago, chega aqui neste atalho aqui, uma parte do alimento continua no mesmo caminho como era antes, como se fosse dentro de uma canaletinha, de um túnel, ou de um ralo, como se fosse uma canaleta de água, entrando, seguindo o mesmo caminho que era antes. E o outro, ele segue um caminho mais reto. Os dois lados funcionam, um em menor quantidade e outro em maior quantidade. Porque o alimento volta à contramão nas pessoas que são muito engordativas. Por isso que com a nossa técnica, no intestino, é obrigatório tomar água junto com a comida. Por quê? Observe bem aqui. O alimento sai do estômago já operado, a água com bastante velocidade, ela vem com velocidade, uma parte pequena entra nesse canalzinho e o restante vai como se fosse um ladrão dentro do intestino. A água vai empurrar para a pessoa emagrecer. Muito bem. Aí a pessoa não quer mais emagrecer, está bonita, linda, maravilhosa, diminui a água. Uma parte da comida entra nessa canaletinha, que é o túnelzinho, e uma menor quantidade vai eliminado para o intestino grosso como se fosse um ladrão, que é o bypass. Ah, mas a mulher está grávida, ela precisa engordar a criança, logo ela precisa absorver todos os nutrientes. Então, muito pouquinho água, porque o alimento vem bem devagarzinho aqui no intestino delgado, uma maior parte vai pelo o túnelzinho, entra a maior parte aqui, fazendo com que engorde a criança, e uma pequena porção é que vai pelo ladrão, quando vai, às vezes nem vai. Mas, se a mulher não estiver grávida e a pessoa operada não tomar água, obviamente que vai absorver e a pessoa vai ganhar peso. Por isso que essa cirurgia é obrigatório tomar água junto com a comida, senão ela não funciona. Deixa eu ver se eu entendi. O senhor desenvolveu uma técnica e, pelo que eu vejo, o tomar água faz parte da técnica. É tudo na técnica. Tudo. Essa cirurgia sem água, ela não funciona. Muita água, a pessoa emagrece. Água normal, a pessoa estaciona, e se tomar pouca água, voltará a engordar.
Para participar do programa ou anunciar conosco, envie um e-mail para programa@obesidadeemdestaque.com ou ligue para 11 3522 1615 ou 41 3527 4041. E nós conversamos com o personal trainer sobre a importância dos exercícios físicos para quem sofre com a obesidade. Confira. Fábio, qual é a importância da atividade física para a pessoa que sofre com obesidade? Penso que a obesidade ela pode ser combatida com a saúde. Atividade física é primordial para a saúde, eu penso assim, né? E uma pessoa fazendo esse trabalho de estar se exercitando e controlando a comidinha, né? Controlando a boca, eu acho que ela consegue chegar no objetivo que ela quer, mas tem que ter muita força e vontade. Quais são as atividades mais indicadas para quem sofre com obesidade? Primeiro, uma caminhada boa, assim, né? Uma orientação médica. Não dá para a pessoa sair caminhando aí, assim, porque ela quer, né? Eu penso que ela tem que fazer uma consulta a um médico e uma caminhadinha para começar. Aí depois ela pode procurar uma academia, começar com alguns exercícios físicos e musculação. E modalidade Muay Thai é aberta para essas pessoas também. Eu tenho alguns alunos que chegaram aqui com 127 quilos, hoje estão com 98, alguma coisa assim. Isso em uns 6 meses, não é uma promessa, mas em 6 meses ele conseguiu chegar nesse peso. Você citou o caso de alguns alunos que chegaram aqui com sobrepeso. Como é que funciona a avaliação física desse aluno? Como é que é o primeiro passo? O primeiro passo ele vem com uma orientação, né? Como eu falei, uma orientação médica. Eu sempre peço para eles procurarem um nutricionista, mas é algo que a consulta é um pouco cara, custa em torno de R$80, um dos mais baratos. Então, assim, para as pessoas que não têm essa disponibilidade, penso que um posto de saúde é um lugar que ela vai encontrar um médico desse que vai instruir ela para que ela possa vir até a academia e fazer esse trabalho. Eu gostaria, Fábio, para finalizar, que você desse uma dica para o pessoal que assiste o programa. Quais são as pequenas atitudes no dia a dia que você pode começar a se movimentar? Talvez, de repente, você não pode entrar numa academia, não tem dinheiro para isso. O que você pode fazer no seu dia a dia para melhorar o seu condicionamento físico? Tem uma coisa bem legal, assim, que é um treinamento funcional, que as academias adaptaram agora, mas, assim, para as pessoas que não conseguem ter um contato com a academia, não conseguem chegar até a academia, devido ao horário e a correria do dia a dia, eu penso que ela caminhando, ela pode caminhar um pouco mais forte para o que ela precisa fazer, né? Se existe escada, sobe escada. Isso, assim, tem na internet, que é acesso livre a todas as pessoas, né? A pessoa pode chegar numa lan house e buscar lá no Google treino funcional. Ela vai encontrar alguns lugares que ela pode fazer, como as praças públicas, que a prefeitura implantou essas academias. Então elas podem estar fazendo barra, podem estar fazendo flexão de braço, até mesmo quando tiverem um tempo assim mais tranquilo, durante o final de tarde, que é ótimo passear em qualquer parque, vai caminhar, faz flexão de braço, busca algumas escadas, sobe e desce escada, movimenta, sem ficar parado. Para participar do programa ou anunciar conosco, envie um e-mail para programa@obesidadeemdestaque.com ou ligue para 11 3522 1615 ou 41 3527 4041. Quem não consegue emagrecer fazendo uma dieta e exercícios físicos costuma culpar a genética. Mas será que ela é realmente a culpada? Saiba mais sobre esse assunto na entrevista com o geneticista Salmo Raskin. A obesidade genética é aquela onde há um determinismo genético predispondo realmente a pessoa a ter obesidade. Ou seja, era uma pessoa que não deveria ter a obesidade, mas o DNA dela carrega ela para a obesidade. Então, a obesidade monogênica é aquela que é determinada por uma alteração em um único gene. Nós temos 30 mil genes no nosso material genético e em algumas situações bem raras, a obesidade é determinada por uma alteração no único pontinho. Basta a alteração naquele ponto e a pessoa tem uma grande tendência para a obesidade. Por sorte, essas são situações muito raras. Já a obesidade poligênica é muito mais comum e ela é determinada pela interação
entre vários genes, daí o nome poligênica. Essa é mais comum e que a gente menos conhece. Há cerca de 11 a 12 anos, começou a haver uma explosão no conhecimento desses genes relacionados à obesidade, porque as técnicas de genética começaram a permitir que esses genes fossem descobertos, a partir basicamente de 2001. E hoje nós podemos dizer que nós já conhecemos com segurança cerca de 30 genes relacionados à obesidade. Alguns pesquisadores acham que esses 30 genes representam 1,5% da genética da obesidade. Então, houve um avanço, o caminho está aberto, a direção é clara para nós da genética, como estudar esses genes, mas nós ainda conhecemos muito pouco. Hoje, se a pessoa quiser saber se ela tem uma predisposição genética para a obesidade, ainda não existe um teste útil para ela. Em alguns lugares tem alguns testes surgindo e sendo oferecidos para isso, mas esses testes não têm ainda utilidade, porque no melhor dos testes nós poderíamos testar esses 30 genes e não saberíamos que fatia da obesidade isso está representando. E, portanto, hoje os testes para a predisposição genética à obesidade não têm o mínimo sentido de serem oferecidos. É muito precipitado ainda. Lembrar que a maioria das pessoas que comem muito e não fazem exercício físico vão engordar. E a maioria das pessoas que faz exercício físico e come direito não vai engordar. Com raras situações de síndromes genéticas específicas e muito raras, em que a obesidade é determinada pela genética e é difícil mesmo para a pessoa perder peso, com raras situações como essa, nas outras situações, mudar o meio ambiente é menos difícil, não vou usar mais fácil a palavra, mas é muito menos difícil do que mudar a genética da pessoa. Mudar o meio ambiente depende só de nós. É difícil mudar os hábitos de vida, mas só depende da gente. Se você entender que aquele hábito de vida, né, vai te dar mais anos de vida, com mais qualidade, e você não tiver força de vontade para fazer isto, é porque você não está preocupado em viver mais e melhor. Então é possível que a pessoa mude o seu destino genético com atitudes do meio ambiente, como comer melhor e fazer exercícios físicos com regularidade. Para participar do programa ou anunciar conosco, envie um e-mail para programa@obesidadeemdestaque.com ou ligue para 11 3522 1615 ou 41 3527 4041. E daqui a pouquinho você não pode perder as dicas de saúde do cantor Jair Rodrigues. Mais de 4.500 pessoas já foram submetidas à técnica bypass intestinal para emagrecer. Agora você continua conferindo a entrevista exclusiva com o criador dessa técnica, o Dr. José Lazarotto. O senhor já fez essa cirurgia, né, em muitas pessoas. Da experiência que o senhor já obteve, quais outros benefícios o senhor pode falar além do emagrecimento? Porque mexeu no corpo todo da pessoa, né, ela vai ter como se diz assim, praticamente uma nova fisiologia. Seria por aí? Exatamente. Nós, como já fazemos a cirurgia há mais de 30 anos, estamos com mais de 4.500 pacientes operados. Você pode imaginar a gama de doenças que já veio comigo. Já operei uma infinidade de patologias. Doenças diabéticos, gordos e diabéticos, gordos e hipertensos, gordos e com colesterol, triglicerídeos altos. Aliás, diga-se de passagem, as cirurgias de obesidade existem porque na década de 1905, precisamente, um médico tinha uma família que morria próximo dos 30 anos, todos os membros da família, que tinham taxas de triglicerídeos altíssimas, 10 mil, 15 mil de triglicerídeos, e morriam muito cedo. Naquela época você fez uma cirurgia, o nome do médico chama-se Flint, cortou um pedaço do intestino e com isso melhoraram as dislipidemias. Foi o start para as cirurgias mais tarde de obesidade, porque ele percebeu que além da pessoa melhorar de colesterol, triglicerídeos, aquela família deixou de ser tão gordo. E aí começaram as cirurgias de obesidade. A gente sabe que os gordinhos roncam bastante. O que acontece depois da cirurgia? O ronco, a apneia do sono, são consequências, na maioria das vezes, da obesidade. É raramente que não é. Algumas pessoas têm problema de palato, mas a maioria, mais de 90%,
é a obesidade, porque relaxa, há uma semi-oclusão, quando à noite a pessoa dorme, relaxa, dá um ronco muito grande, às vezes a mulher não podendo dormir porque o marido é obeso, e às vezes o marido tendo que dormir no outro quarto que a mulher é obesa. Com essa cirurgia, a pessoa emagrecendo, tanto a apneia de sono como o ronco, 99% melhor. E outros benefícios, veja bem, uma pessoa obesa, ela tem doenças articulares. Então, e por que essas pessoas perdem peso? Veja bem, porque esta é uma cirurgia fisiológica. É diferente das outras cirurgias. Então, é uma cirurgia 100% fisiológica. Observe bem, neste desenho aqui, dessa cirurgia, para que você possa entender. Aqui tem o estômago, que não engorda ninguém. O alimento passa para o intestino delgado, que é onde a pessoa engorda. E aqui passa para o intestino grosso. Nós apenas fazemos um pequeno desvio, chamado atalho, com o nome científico de bypass, que é uma passagem. Com isso, nós enganamos a comida. A pessoa come normal, o que quiser, quanto quiser e por que emagrece. Porque o alimento, uma parte continua no mesmo caminho para não faltar vitamina e uma maior parte tomando água, por isso que é indispensável tomar a água junto com a comida e com isso a pessoa emagrece. Para participar do programa ou anunciar conosco, envie um e-mail para programa@obesidadeemdestaque.com ou ligue para 11 3522 1615 ou 41 3527 4041. O consultor Helder Mello vai falar hoje sobre os mitos que envolvem as próteses mamárias e também sobre a técnica bypass intestinal para emagrecer. Acompanhe agora no quadro O Consultor. Olá Brasil, eu sou o consultor, meu nome é Helder Mello e eu venho falar com você hoje aqui sobre procedimentos médicos e dicas em medicina e saúde. Em primeiro lugar, muito obrigado pelos inúmeros e-mails que vieram de todas as partes do Brasil, tirando suas dúvidas, falando sobre a técnica bypass intestinal do Dr. Lazaroto e Souza, perguntando se é verdade que o paciente perde peso, inclusive comendo o que ele quer. É verdade. Para vocês terem uma ideia, encontrei um artista famoso. Conversando com ele essa semana, nós fomos juntos a uma churrascaria e lá ele comeu de tudo e continua perdendo peso. Esse procedimento, Lazaroto e Souza, técnica bypass intestinal, eu recomendo. Me perguntaram muito também sobre cirurgia plástica e eu quero aqui quebrar alguns mitos na cirurgia plástica. Primeira pergunta, se eu colocar uma prótese de silicone e cair no chão a prótese explode? Não, porque essas próteses têm uma avaliação do Inmetro. São próteses reconhecidas e documentadas pela Anvisa. Segundo lugar, colocando uma prótese de silicone, se eu engravidar, eu posso amamentar? Sim, e não altera a amamentação uma prótese de silicone. Outra pergunta que me fizeram, e num exame de imagem, uma mamografia, se eu tiver uma prótese de silicone, vai aparecer um resultado bom? Vai aparecer. Então o que eu recomendo para você é o seguinte, aqui tem uma prótese de silicone esférica da marca Refinex, registrada, aprovada pela Anvisa e que você encontra na Reabilite Distribuidora. Esta prótese trará um resultado estético fantástico ao seu corpo. Pense que na cirurgia plástica, com um cirurgião que é membro da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica, você pode ter um tremendo resultado com prótese de alta qualidade e ter uma vida mais feliz. Fale com o consultor @obesidademdestaque.com.br, medicina e saúde. Para participar do programa ou anunciar conosco, envie um e-mail para programa@obesidademdestaque.com ou ligue para 11 3522 1615 ou 41 3527 4041. Sempre esbanjando simpatia, o cantor Jair Rodrigues revelou pra gente o segredo de tanta vitalidade aos 73 anos. Confira. Eu vou conversar
conversar agora com um ícone da música brasileira. Dispensa apresentações, Jair Rodrigues. Com essa rotina de shows, a correria que você tem no teu dia a dia, como é que você consegue manter toda essa vitalidade? Quais são os cuidados que você tem com a tua saúde? Fabiana, isso vem desde a minha infância, sabe? A minha falecida mãe Conceição, ela tinha essa preocupação com a nossa saúde, com o que a gente estava comendo, bebendo, e ou de mais ou menos, não. Ela sempre... Porque a minha mãe, o que ela fazia? Minha mãe trabalhava de empregada doméstica, mas ela também tinha sua hortinha, né? Ela plantava tinha suas bananas, suas verduras, seus legumes, né? Então ela nos ensinou o arroz, o feijão, né? Aquele trivial, o bife, o ovo, né? Tudo. E ela também não gostava muito dessas coisas gordurosas. Então eu fui criado assim. Ovo mesmo, que os caras às vezes falam assim, não, porque ovo faz mal. Sabe o que a minha mãe fazia? Minha mãe chegava, meu filho, vem cá, meu filho. Ó, sua mãe esquentou um ovo aqui pra você. Aí ela fazia assim, quebrava o ovo aqui assim e fazia a gente beber. Então, sabe, e fez muito bem pra Fez você. Muito bem, graças a Deus. Quando eu cheguei, me tornei, né, músico, né, desde 1957, 58, trabalhando na noite. Eu segui essa mesma rotina, né, essa mesma coisa que a minha mãe sempre me ensinou a fazer. E eu sempre gostei. Uma outra coisa também que é muito bom para a saúde é você se movimentar, você fazer exercício, você sabe cuidar Eu nunca joguei minha vida fora por nada. Quando eu não tenho nada para fazer, né, que é muito difícil, a gente não ter nada para fazer, mas as horas, né, de lazer que a gente tem, eu vou, eu descanso, entende? E como na hora certa, tudo, né? Eu como de tudo. Para participar do programa ou anunciar conosco, envie um e-mail para programa@obesidadeemdestaque.com ou ligue para 11 3522 1615 ou 41 3527 4041. A paciente Vicky Youssef escolheu o bypass intestinal para emagrecer porque queria ter mais qualidade de vida, sem restrições alimentares e sem a necessidade de apelar para medicamentos. Acompanhe agora a entrevista com ela. Bom, a técnica que eu fiz foi a técnica do Dr. Lazarotto, que é a técnica do intestino bypass. Isso devido ao quê? É uma técnica que ela é 100% reversível. Então, para mim, foi o principal motivo, né, para escolher essa técnica. Eu jamais passaria por outra técnica que me privasse, né, com relação à questão da comida. Então, a gente sabe que um dos maiores prazeres, né, da vida é comer. Então, quando a gente está feliz, está com a família, a gente se reúne em volta da mesa. Então, realmente, você se privar desse prazer seria muito complicado. Acho que ninguém merece, né? Então, essa técnica, ela possibilita realmente você ter uma vida completamente saudável, completamente normal. Então, em virtude, né, de ser 100% reversível, então isso para mim foi uma coisa importantíssima, apesar que jamais iria, né, reverter. Então esse foi o principal motivo, por ela realmente me propiciar uma qualidade de vida 100% saudável. E Vicky, você hoje pode comer de tudo, a alimentação é normal. É verdade que pouco tempo após a realização da cirurgia já pode ir numa churrascaria? Conta um pouquinho pra gente da parte da alimentação. Exatamente, a recuperação é super tranquila, poucos dias depois realmente a gente está numa churrascaria, e isso não é mito, então muitas pessoas me perguntam sobre isso, é uma verdade mesmo. E é super tranquilo, alimentação normal, vida normal, então tem horas que a gente até esquece que é operado. Não precisa fazer uso de suplementos alimentares, vitaminas? Não, nenhum tipo de vitamina, suplemento, é super tranquilo mesmo. Nenhum medicamento eu utilizo hoje, então é literalmente uma vida normal.
Para participar do programa ou anunciar conosco, envie um e-mail para programa@obesidadeemdestaque.com ou ligue para 11 3522 1615 ou 41 3527 4041. Acompanhe agora a última parte da entrevista com o Dr. José Lazarotto e fique atento às orientações dele para quem sofre com obesidade. Como é que funciona? O paciente vai para o hospital, é feita uma anestesia, que pode ser peridural raquidiana, pode operar acordado ou dormindo, a pessoa que escolhe, mas sem aqueles tubos na garganta. Raríssimos os casos que é feita uma anestesia geral. Porque a anestesia só da cintura para baixo vai dar mais segurança para a pessoa, que ela pode operar tanto acordado como dormindo. Aí um cirurgião plástico da equipe, ele vai retirar aquela barriguinha que nenhuma pessoa gosta. Ou seja, melhor estética. Já sai mais bonitinha. E daí facilita o acesso para que nós entremos dentro da pessoa para fazer a cirurgia. E a cirurgia, como nós explicamos aqui no desenho há pouco, né? Depois que eu terminei a minha parte, o cirurgião plástico fecha e o paciente vai para uma sala de recuperação e em seguida, em 99% dos casos, vai direto para o quarto. Ele vai operar acordado. Lá no quarto ele vai passar uma noite, no dia seguinte já levanta, anda, já no dia seguinte, e no terceiro dia já sai do hospital tomando caldinho. No quarto dia, já no hotel ou na casa dele, vai tomar sopa, com bastante carne e bastante verdura. E no 15º dia, a pessoa vai para uma churrascaria e come churrasco, carne assada, carne grelhada, carne cozida e verduras e legumes acima da terra. E 45 dias a pessoa come de tudo, o que quiser, quanto quiser, mas nunca esquecendo da água. O senhor tinha comentado comigo que existem três regras básicas, 3 leis, que a pessoa tem que responder, senão ela nem deve fazer cirurgia. O senhor pode comentar um pouquinho sobre isso? Perfeitamente. Como tudo na vida, existe o que é bom e o que não é bom. Nada do que nós fazemos na vida deixa de ser uma troca. A pessoa, quando é operada, tem algumas trocas. Vai ter que mudar seu hábito alimentar. Então, 3 são as leis da cirurgia. Primeiro, tem de tomar água junto com a comida, como eu falei, né? A segunda lei, tem de comer primeiro verduras e legumes, para depois comer o restante dos alimentos. Porque as verduras são de mais difícil absorção que os demais alimentos. Então, elas necessitam ser dadas, oferecidas em primeiro lugar, para que os nossos enterócitos, que são aquelas célulazinhas que nutrem o nosso corpo, chegou a comida, ela está com fome, aproveita comer aquelas verdurazinhas primeiro, que é de mais difícil digestão do que uma outra. Para depois comer feijão, arroz, batata, carne e massa. E a terceira regra, tem de mastigar bem a comida. Essas são as 3 leis que são obrigatórias na nossa cirurgia. Dessa cirurgia. Doutor, esse anel, ele é um anel que o senhor desenvolveu? Como é que ele é? É um anel fixo, duro? Como é que funciona? Veja bem, no passado eu usava um material parecido com esse que se usa no estômago. Esse aqui é um material que se usa chamado banda gástrica, que para quem é uma técnica que existe da cirurgia do estômago. E aqui tem um material que é duro, de silicone, obviamente. Eu usava este material no passado. Hoje, nós desenvolvemos um outro tipo de anel, que ele é elástico. Veja bem, ele estica. Se você come uma comida por engano e é um pouco maior do que deveria de ser, ele estica, vai embora e não há problema nenhum. Para participar do programa ou anunciar conosco, envie um e-mail para programa@obesidadeemdestaque.com ou ligue para 11 3522 1615 ou 41 3527 4041. E Obesidade em Destaque está terminando. Se você quiser rever as entrevistas, tirar dúvidas, sugerir temas, é só entrar em contato com a nossa produção. O nosso site é o www.obesidadeemdestaque.com.br e nós também estamos em todas as redes sociais. Uma boa semana para você.